Continuando nosso tema sobre crescimento espiritual, nós já falamos sobre o espírito, já falamos sobre a alma e hoje nós vamos falar sobre o corpo. Diferentemente do espírito e a alma, que a característica, conforme a Bíblia nos ensina, é um embate entre o espírito e a alma, existe um confronto. Já o corpo, a Bíblia nos ensina que não é para haver um confronto. A Bíblia nos ensina que não é para nós encararmos, mas a Bíblia nos ensina a fugir, correr totalmente dos desejos e das vontades do nosso corpo. Hoje nós iremos aprender sobre essa importância de termos cuidado com o corpo. Não cuidado de fazer exercício para ficar malhado, sarado, mas o cuidado em fugir de toda aparência do mal para que nós não venhamos comprometer a nossa vida com Cristo e, por consequência, o nosso crescimento espiritual e o amadurecimento. Falarmos sobre maturidade, ensinarmos sobre esse tema é tranquilo, é fácil. Agora, o grande desafio aqui, tudo que nós estamos aprendendo para que nós possamos crescer em maturidade e ter uma vida com Deus, é sobre o tema de hoje. Lidar com o corpo, com os impulsos, não é nada fácil. A Bíblia nos ensina, e nós vamos ler, e eu quero te convidar a ler comigo, que questões sobre os impulsos do corpo não é para ser encarados, mas é para fugir. É para você não só correr fisicamente, mas é para fugir os seus pensamentos. Não deixar que os seus pensamentos comecem a mergulhar nos desejos e impulsos que o corpo quer apresentar e proporcionar para cada um de nós. Porque o resultado disso é desastroso. Quero te convidar a ler comigo. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com o coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Observe, mesmo aqueles que têm o coração puro pedem a ajuda do Senhor, porque é uma área onde ela não é fácil. Eu quero trazer você a uma reflexão. No início desse capítulo de Timóteo, o apóstolo Paulo orienta que fuja das paixões da mocidade. Agora eu quero lhe perguntar algo. Será que é para fugir a paixão da mocidade se aplica somente aos jovens? Nós percebemos que não. A paixão da mocidade, ela se aplica a várias pessoas, a mim e a você também que está me ouvindo. Talvez você diz, Jefferson, mas eu já sou avô. Quantas pessoas que são pais, avós e avós que estão deixando as suas famílias pelo impulso de um desejo do corpo e abrindo mão toda uma história construída familiar, deixando um rombo para trás por causa do impulso e do desejo do corpo. Se nós formos observarmos, o que as pessoas dizem? Eu mereço ser feliz. E quer que eu te diga uma coisa? Você sim merece ser feliz. Agora, será que a felicidade é obedecendo o princípio ou acatando o desejo do corpo e do impulso do corpo? Ou será que a nossa felicidade verdadeira está em escutar e obedecer a direção do Espírito? Aonde será que está a verdadeira felicidade? Será ou escutando a voz do Espírito ou será obedecendo ou acatando o impulso do corpo? Quero te convidar a ler comigo o livro de Provérbios, capítulo 5,
versículo 18. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou. Nós aprendemos que o casamento é uma aliança constituída por Deus. E assim como a Bíblia diz aqui, alegre-se com a mulher da sua mocidade, que nós possamos permanecer com aquela mulher, ou com, no caso da mulher, com aquele homem que constituiu uma aliança matrimonial para viver até que a morte o separe. Só que no meio da caminhada, no meio da nossa jornada, os impulsos do corpo, seja para um conflito, seja para uma divergência no relacionamento, seja para o desejo com outra pessoa fora do casamento, tem feito com que esse impulso, esse desejo, tem feito com que toda a estrutura familiar e, consequentemente, a vida nossa com Cristo, a nossa vida com Deus, seja completamente comprometida. Mas independente do comprometimento que você esteja vivendo ou já viveu, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E que nós possamos e podemos nascer de novo todos os dias. E que nós podemos recomeçar. Eu quero dizer para você que, independentemente do que você já viveu, independentemente do que você está vivendo, diga não aos impulsos. Diga não à vontade do seu corpo. E que nós possamos escutar o que a Bíblia diz em Provérbios, se alegrar com a mulher da nossa juventude ou com o homem, no caso da mulher, da sua juventude. Olha o que diz Provérbios ainda no mesmo livro, capítulo 5, versículo 20 e 21, diz assim: Filho, por que dar o seu amor à mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Observe, por causa dos impulsos e os desejos do corpo, quantas famílias são destruídas. Quantas famílias foram e estão sendo divididas, gerando dores para os filhos, gerando dor para os cônjuges e gerando uma tristeza familiar sem ter como mensurar o estrago que isso causa e pode causar ainda em gerações. Será que não seria melhor nós aprendermos a escutar a voz do Espírito, clamarmos pela nossa mudança de vida, um novo estilo de vida e lutarmos para que nós sejamos transformados, em vez de nós obedecermos ao impulso da nossa carne ou o impulso, o desejo do corpo? Observe que Deus, independente de onde você esteja, de onde eu estiver, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele não olha o que nós fazemos. Acredite no que eu vou dizer. Deus, Ele olha não as nossas ações, mas Ele analisa cuidadosamente as nossas intenções. Qual é a minha intenção? O que motiva eu de fazer algo? O que te motiva de ter uma ação? Essa questão do corpo é um dos pilares do espírito, alma e corpo que nós não podemos brincar. Talvez, e eu acredito que você seja um grande homem de Deus. Você seja uma grande mulher de Deus. E talvez você está começando a conhecer mais de Deus agora, independente de qualquer modo você esteja.
não brinque com o desejo e impulso do corpo. Não brinque. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque muitos, acredite, muitos e muitos caíram por escutar o impulso do seu próprio corpo. E o que naturalmente vai acontecer, haverá um rompimento da nossa comunhão com o nosso Pai. E por isso que nós estamos aprendendo hoje à luz da palavra de Deus, para que nós estejamos mais próximos do nosso Pai. Quero te convidar a ler comigo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Observe que 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo um alerta para a igreja da cidade de Corinto, qualquer pecado que viermos a cometer, ele não afeta o nosso corpo. O único pecado que afeta o nosso corpo é a imoralidade sexual. E não tem como falar de imoralidade sexual se não falar do impulso que o corpo ele deseja. O impulso do corpo não está no espírito, não está na alma, mas está na necessidade e desejo aqui dessa matéria. Agora, quando esse tipo de pecado acontece, essa imoralidade sexual, ele é um pecado contra o próprio corpo. Mas o que é imoralidade? Imoralidade no grego significa porneia. E porneia, através do dicionário bíblico Strong's, diz o seguinte: o que é porneia ou imoralidade? É uma relação sexual ilícita, é o adultério, é a fornicação, que fornicação é relação sexual sem estar casado, é a homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com um homem ou uma mulher divorciada. A palavra de Deus está nos dizendo a fugir, a correr de tudo que é e representa imoralidade sexual. A palavra porneia vem também de pornografia, porque através da pornografia irá desencadear toda série de imoralidade sexual. A pornografia, às vezes, é o início que vai desencadear vários fatores que vai gerar uma pessoa a obedecer esse impulso carnal e, na realidade, vai haver um pecado contra o seu próprio corpo. E a palavra nos ensina: fujam da porneia, fujam da imoralidade sexual. A Bíblia nos ensina a fugir de toda aparência do mal. Aparência não é o mal em si. Aparentou o mal, fuja e corra. Mas o porquê desses princípios? O porquê de fugir, de correr, em vez de tentar vencer? O porquê disso? Nós finalizamos aqui lendo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vamos ler juntos? Olha aí na sua tela. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Quero te perguntar, você deseja pertencer a você mesmo?
ou você deseja pertencer ao Pai? A quem você quer pertencer? A você mesmo? Se você ser dono de você mesmo, por trás disso, você está sendo o seu próprio Deus, porque você faz o que você quer, da maneira que você quer e tudo o que você quer. Quem é o seu Deus? Quem é Senhor da sua vida? Você mesmo? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós nos rendemos ao nosso maravilhoso Pai e quando nós entendemos que o nosso corpo, ele não é nosso. O nosso corpo é um santuário, é uma habitação do próprio Deus, Espírito Santo. Toda a nossa vida é transformada, porque nós não vamos mais obedecer aos nossos impulsos e desejos que eles vêm. Observe bem uma coisa. Se você gosta de picanha, maravilha. Eu também amo picanha. Eu gosto de um churrasco. Mas vamos citar um exemplo e dizer que o churrasco seja, entre aspas, pecado. Que não é, mas só no nosso exemplo. Eu olho para um churrasco. Eu não comi o churrasco, mas eu olhei para o churrasco e falei: que carne maravilhosa, essa picanha suculenta. Mas a questão é, a partir do momento que eu começo a olhar para a picanha e começo a salivar e começo a imaginar, que picanha deliciosa. E começo eu não sair do lugar, mas eu me vejo me deliciando com aquela picanha. Ali começou a nascer algo dentro de mim. E ninguém viu nada, nada aconteceu, mas acredite no que eu vou te dizer. O Espírito Santo de Deus está vendo tudo que está acontecendo dentro de nós. A quem nós queremos agradar? A quem nós devemos ou queremos reverenciar e que seja dono de nós? Quero te perguntar, você deseja pertencer a você mesmo ou você deseja pertencer a Deus? Se você desejar pertencer a você mesmo, você vai viver satisfazendo as suas necessidades e vontades, impulsionadas pelo seu próprio corpo. Mas e se você desejar pertencer a Deus? Você vai desejar ouvir mais a sua voz. Observe que a Bíblia diz que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos a habitação, nós somos o seu templo. É aqui em nós que o Espírito Santo de Deus habita. E é através do meu corpo, através da minha vida e da sua vida, que nós vamos refletir a sua presença em nós. Então, que nós possamos fugir, correr de toda imoralidade sexual, começando no pensamento. Lembre-se que Deus sonda e conhece os nossos pensamentos e as nossas intenções. Que nós possamos correr e fugir de toda a aparência do mal. Olhe, com o corpo não se brinca, com o corpo não enfrenta, com o corpo foge. Que o seu espírito, que a sua alma, que o seu corpo esteja plenamente ligado ao Senhor. Que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo seja um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Deus te abençoe e até semana que vem.